Bem, pessoal, dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos para a aula 5, a aula número 5. Então vamos para a nossa aula. A nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre ensaios. Fazendo um pequeno aprofundamento, sempre deixando bem claro que é muito difícil, né, nessa modalidade nós aprofundarmos muito num assunto, porque demandaria muitas datas, né? Mas dá para ter um conceito mais abrangente. Na metrologia muito se fala sobre ensaios, né? Na estatística, na matemática, campos de prova. Mas o que seria isso, basicamente? Temos que a redução da variabilidade dos processos implica em uma diminuição do número de produtos defeituosos fabricados. Ou seja, tudo o que buscamos em uma linha industrial é a minimização da variabilidade dos processos envolvidos. Qual seria a melhor maneira de minimizar essa variação? Monitorar os processos seria a melhor maneira. Essa monitoração necessita de coleta, tratamento e apresentação dos resultados de forma que seja simples acompanhar, analisar e identificar as variações. Ora, o ERCMA 2014. Lembrando que isso aqui é esse canal, lembrando que essa discussão que nós fazemos, ela não tem um cunho financeiro, né? É mais um campo de discussão científica. Vamos tentar fazer uma avaliação do que está sendo colocado aqui. Variabilidade. O que é variabilidade? Já está te dando ideia de um quantitativo, de processo que implique uma diminuição do número de produtos defeituosos. Seria a tentativa do que realmente uma empresa deseja, né? Seria colocar o número de produtos que serão rejeitados bem abaixo de uma característica que possa gerar um prejuízo muito acentuado para a empresa. Então, essa linha industrial, ela procura que não haja mudanças, alterações no que ela tem como padrão. Aí entra das aulas anteriores. Professor, e o que seriam essas variabilidades, essas mudanças, essas alterações? É dentro de um processo que a empresa definiu como padrão. Por isso é tão importante o conhecimento estatístico, porque vai se entender o que é um padrão. Um padrão é o que a empresa quer. Aí, dependendo da linha de produção dela, obviamente que você vai ter diversos N. O que seria um N, professor? 10, 15, 20, 1000. E óbvio que haverá uma variabilidade, conforme foi dito, em relação a esse padrão. Só que essa variabilidade, ela tem que estar dentro de um intervalo de confiança, que irá se estimar em relação à empresa. Se chegar a um patamar que saia desse intervalo de confiança, desse intervalo aceitável, então você tem uma variação que é danosa, que é prejudicial ao sistema. Então, para que você consiga monitorar, né, esse processo, para que você saiba se você está conseguindo ter uma produção adequada, é necessário que, como ela fala, que a monitoração necessita de coleta. Quais são as coletas? São as aferições, são as avaliações. Aí o que é o tratamento? É o tipo de interpretação que você vai ter dessa análise. Pessoal, eu vou fazer uma média aritmética? Basicamente, sim. Pessoal, eu posso fazer os desvios em relação à média? Sim. Se eu tenho os desvios em relação à média, professor, eu posso fazer um desvio que seja padronizado? Sim. Professor, se eu quiser jogar uma análise de variância a partir desses desvios médios, eu quiser fazer uma análise de variância, eu posso? Pode. Se eu quiser fazer um desvio padrão em relação a essa variância, pode? Pode. Se eu quiser jogar um coeficiente de variação para ver de uma forma de porcentagem como se processa esse desvio padrão, eu posso? Pode.
Se eu quiser fazer uma frequência de classes em relação à grande quantidade vamos dizer assim, de aferições que eu obtive da linha de produção, eu posso fazer gerando linha de tendência para isso? Pode. Então, a forma como você vai trabalhar esses dados, a forma como você vai apresentar esses dados, é uma forma que vai te mostrar se você está conseguindo identificar essas variações de uma forma que seja adequada para a sua linha de produção. Então, para tanto, ensaios, só faz sentido nós falarmos de ensaio se houver planejamento do ensaio, né? E é um planejamento, professor, previamente você faz um briefing do que será feito, do que será avaliado, como será tratado, quem vai fazer, o momento que vai fazer, quais as fontes de variação. Podem ser também fontes de custo e de aumento do tempo do processo. Aí cabe uma discussão em nível de reunião, em nível de gerência, em nível de ouvir quem está na linha de frente, porque às vezes realmente o processo de monitorar a produção pode demandar um tempo maior, pode demandar que esse trabalhador não esteja full time na produção, mas aí chega aquele custo-benefício. Vou produzir às cegas ou eu vou produzir sabendo o que eu estou produzindo? Cabe a discussão em relação à gestão. Dessa forma, deve-se estar claro o porquê da realização do mesmo e qual a importância dentro do processo de interesse. Então, na minha concepção, se eu sou um empresário, né, eu sempre vou querer ter os dados à minha mão. Eu, Lucival, eu posso dizer que em nível empresarial, se eu tiver dados, eu me sinto seguro. Se eu não tiver dados, eu não me sinto à vontade. É uma caracterização minha. E cada um faz do seu jeito, né? Então, desses ensaios, podemos dizer que eles podem ser feitos para calibração e aferição dos instrumentos. Você pode fazer esses ensaios para testar. Controle de qualidade de partes do processo. Controle de qualidade do processo em si. E inspeção do produto final. Então você pode utilizar para ter esse controle, né? Um dado bem interessante também que nós devemos deixar bem claro são os dados de população e amostras. Pessoal, primeiro, aquela situação. Você vai avaliar todas as peças produzidas dentro de uma empresa? Não. Não vai chegar a esse nível de exatidão. Então você vai determinar um nível amostral, uma análise amostral. E esses dados que serão obtidos através de amostras, esses dados eles precisam ser classificados dentro de uma caracterização estatística, né? Então, também tem que se anotar a ordem cronológica dos processos, né, o histórico, aí, como diz aqui, dados já disponíveis na empresa podem ser resultados de controle de uma variável de interesse e ser um subproduto do processo. Pessoal, se a empresa já tinha alguns dados que não foram trabalhados, pode-se trabalhar esses dados que são do passado e fazer uma inferência em relação aos dados atuais? Obviamente que sim, desde que o processo seja o mesmo. Né? Se era um outro processo, não tem como tu avaliar. Experimental, dado proveniente do experimento planejado, que pode ser experimento singular e ser experimentos programados. O que é isso? Você pode, dentro de uma empresa, de uma unidade de produção, você criar um experimento e você avaliar como se processa esses dados. Você pode fazer isso. É permitido fazer isso desde que não interfira na produção, na atividade da empresa. O atributo, os dados são discretos, né? O resultado de uma atribuição, avaliação rápida, porém menos exata, podem ser booleanos em um número inteiro, ou seja, você vai avaliar aí como serão coletados esses dados, o nível de exatidão, quantas casas decimais, como você pretende fazer uma padronização dessas informações, você vai jogar para uma escala logarítmica, não vai, né? Você vai avaliar esses dados, essas fontes de variação dentro da empresa. E a variável,
São dados contínuos, resultado de uma medição, avaliação mais demorada necessita de instrumentos, porém mais exata, números com casas decimais e incerteza quantificada, foi o que eu acabei de citar agora para vocês. Da estratificação é fundamental também. Esses dados serão coletados só num horário, serão coletados só em determinado mês, serão aferidos por uma fonte de variação de pessoas diferentes que irão coletar os dados. Tudo isso deve ser mensurado. É uma área de produção que são só mulheres, e de repente você vai avaliar o que os homens produzem em relação às mulheres, a diferença, tudo isso, essa classificação deve ser colocada dentro da sua linha de produção. Então, a estratificação consiste na divisão de um grupo em diversos subgrupos com base em fatores apropriados, os quais são conhecidos como fatores de estratificação. Cabe a você fazer o juízo, fazer o julgamento e se achar pertinente, fazer a estatística baseado em estratos, né, que são as estratificações. Estratificação em um mesmo conjunto de dados, por exemplo, qual a influência do turno na quantidade de produtos não conformes, né, a conformidade. A influência da temperatura, ambiente, verão e inverno nesses resultados. Os fatores em geral dependerão da natureza do processo industrial. Quer dizer, olha que legal, né? Você começa a perceber variações dentro da variável. Horário, temperatura, a quantidade do turno, pode até identificar se os maiores erros são no início do turno, são no meio, são no final, são em determinadas épocas do ano. Você pode encontrar uma possível causa ambiental para essa variação. É bem interessante, né? Só voltando aqui rapidamente, eu lembro que houve uma estatística que fora feita há um tempo desse aí, que, se eu não me engano, 80% dos acidentes de trânsito ocorriam quando as pessoas estavam próximas de suas residências. Então não tem como tu fechar, né? Essa é a causa específica, mas pode-se subentender que há uma espécie de relaxamento quando as pessoas estão perto da sua residência, e isso, de certa forma, influencia na manifestação do evento acidente. Aqui esse exemplo de estratificação, número de peças defeituosas fabricadas em relação ao turno de produção. Então, nós percebemos aqui que o número de peças defeituosas, ela apresenta variação entre manhã, tarde e noite. Aqui também nós poderíamos usar aquela caracterização de... É significativo entre os turnos, a média, ela é significativa, há diferença estatística entre essas médias, poderia ser utilizado aqui também. Aqui um exemplo de preparo de ensaio, que é feito através de um ensaio não destrutivo do material que se faz em relação a uma radiação, e para avaliar esse processo sem ser danoso. É um exemplo hipotético que nós iremos ver de agora em diante. Nesse sentido, nós temos alguns tipos de ensaios não destrutivos, que é o que nós iniciaremos. E o que seria um ensaio não destrutivo? São técnicas não intrusivas, né, que são introduzidas, obviamente, para determinar a integridade do material, peça ou estrutura, ou seja, inspecionar ou medir sem danos. Você não vai alterar. Os ensaios constituem uma das principais ferramentas do controle de qualidade de materiais e produtos, contribuindo para garantir a qualidade, reduzir os custos e aumentar a confiabilidade da inspeção. Ou seja, a análise não destrutiva, teoricamente, em um primeiro momento, dada não alterar o que está sendo aferido, é maravilhoso. Cabe uma outra análise, treinamento para fazê-lo, interpretação dos dados, custo desses dados, né? O custo também deve ser bem maior. Aqui só uma definição, porque às vezes a gente não entende o que está lendo em relação à intrusão. Ato ou efeito de introduzir-se sem direito ou sem título, local, sociedade, cargo, dignidade, benefício. Então, voltando aqui, ensaios não destrutivos são técnicas não intrusivas, ou seja, não há introdução para se fazer essa análise. Então,
Ainda em ensaios não destrutivos, podemos avaliar aqui, ó, a utilização do ultrassom. Isso é fantástico. Há vídeos, eu não vou trazer em relação a essa aula aqui, porque senão eu vou levar direitos autorais e vou levar aqui um strike no canal, que eu não posso. Mas eu já passei aí no grupo aos senhores, mas há vídeos que mostram essa utilização. O ensaio de ultrassom industrial é uma técnica muito utilizada na indústria, que tem como finalidade detectar as descontinuidades das peças e equipamentos por meio de sons e vibrações. Então, utiliza-se o ultrassom, que geralmente nós conhecemos pela finalidade, né, de avaliação médica, né, de avaliação de um paciente, o ultrassom sendo utilizado para atividade industrial. Isso é fantástico, né? Isso é incrível. Eu acho perfeito. Né? O ensaio de ultrassom já se tornou uma técnica requisitada no mercado por ser um processo fundamental para garantir a qualidade de peças com grandes espessuras e de geometria complexa. Então aqui já também nos dá alguns dados que são bem interessantes. Peças espessas e com geometria complexa. O que significa ele falar assim? Garantir qualidade para peças que têm uma estrutura física mais complexa. É te facilitar as avaliações, né? Então, o ultrassom já tem uma justificativa em cenários em que tenhamos peças com geometrias divergentes, mais complexas, mais espessas. É indicada a utilização do ultrassom para se fazer essas análises, mesmo que o custo inicial seja XYZ. Então já é uma justificativa e bem interessante, por sinal. Como eu poderia usar ensaios não destrutivos? Na caldeiraria, vasos de pressão, né? Estruturas marítimas, ferramentaria. Normalmente o ensaio de ultrassom é utilizado em aços carbono e aços inoxidáveis. Lembrando não, talvez eu não tenha comentado com os senhores, que nesse processo de fundição, o teor de carbono adicionado ao aço, ou entremeado ao aço, ou fazendo parte do aço, ele é inversamente proporcional à qualidade do mesmo. Tá? Então, entende-se que quanto maior a participação da liga, no caso, da liga metálica, e menor a proporção do aço, do carbono, aliás, do carbono no aço, a qualidade é maior. Tá? Vantagens. É um método de ensaio não destrutivo, que aí já é uma vantagem fantástica. A utilização não causa nenhum dano aos equipamentos. Só por essa análise já é uma estratégia de convencimento ímpar. Ou seja, você está aderindo a uma tecnologia, moderna, naquele conceito de tecnocracia, que você vai fazer uma avaliação e ela não causa dano, né, ao que está sendo avaliado. Fantástico! Já é uma estratégia de convencimento fantástica. Alta eficiência, já que ele consegue detectar com precisão as mínimas descontinuidades internas das peças. Olha só, olha que fantástico. Alta eficiência porque mínimas, né? Mínimas descontinuidades. O que é a palavra descontínuo nos repassa, ou nos dá a ideia? De que não esteja em conformidade, ou não esteja em uniformização, ou uniformidade, né? Algo que esteja além de um intervalo de confiança que deve ser utilizado, né? Além de um intervalo de aceitabilidade, que vai ser o 95%, vai ser o 98%, lembrando aos senhores, mais uma vez, professor, 100% das peças estarão dentro desse padrão? Obviamente não, depende do nível de confiabilidade que você vai trabalhar dentro da estatística da produção, da estatística industrial. Admite-se que se é 95%, que 5% estejam fora desse parâmetro. É o aceitável. Aí agora, se você vai fazer uma avaliação que no intervalo de confiabilidade de 95%, nós temos aí
20%, 30% fora, obviamente, o seu sistema ele precisa de ajustes, né? Algo está muito errado que precisa ser ajustado. Aqui eu peguei essa propaganda da empresa, como disse aos senhores, tem o vídeo, mas mostrando aqui, fazendo a propaganda da empresa. Então vou ler aqui basicamente. O ultrassom sempre considerado como uma ferramenta complementar a outras ferramentas de monitoramento de condição. Hoje vemos esta ferramenta não mais como um coadjuvante, mas como um sistema de defesa da linha de frente na batalha diária da manutenção. Ou seja, ele é um coadjuvante no processo, né? O que seria um coadjuvante? Seria dividindo, vamos dizer, a importância de critérios de avaliação. Eu até coloquei aqui o slide para frente. Aqui, ó. O ultrassom, sempre considerado como uma ferramenta complementar às outras ferramentas de monitoramento de condição, hoje vemos esta ferramenta não mais como uma coadjuvante, mas como um sistema de defesa da linha de frente e tal. Então, é bem interessante a avaliação, porque percebemos que o nível de investimento ela tá subindo. E só fazendo uma digressão aqui bem rápida, uma análise. Eu não sei se acontece com os senhores, mas comigo acontece. Quando eu percebo uma inserção de uma tecnologia nova em que eu não obtenho a tomada decisória ou a tomada de concentração para o entendimento sobre o que realmente faz ou deixa de fazer, isso me sinaliza a necessidade iminente de o meu conhecimento chegar até essa alteração. Se eu não tiver esse desejo, essa gana, essa garra de ir atrás e ler um paper sobre o assunto, buscar, pelo menos de uma forma mais simplória, o que o ultrassom pode avaliar, é possível que, com o acúmulo de novas tecnologias, a demanda de tecnologia não me propicie que eu consiga acompanhar as alterações do mercado. Aí eu vou ser um profissional sem funcionalidade num mundo altamente digital e cheio de alterações. Chamo a atenção dos senhores, vocês podem ver ali, vou fazer uma leitura bem básica, gerando, olha, vou mais em cima, transferência de dados coletados. Olha só, hoje proporciona medições repetíveis e transferência dos dados coletados através de processos digitais. Aí vem aquele conceito que a gente viu lá do transdutor, né? Gerando curvas de tendências das leituras realizadas, assim como gravar arquivos de som para análise avançada e visualização sonora. Me lembro como se fosse agora, que um aluno chegou comigo e disse assim: professor, não há necessidade que nós façamos esses exercícios colocando o Excel no meio. Temos que seguir o fluxo da disciplina. Eu juro para vocês que me deu uma tristeza na hora, porque eu venho de uma época que eu fiz Lotus 1, 2, 3. Aí esse falto é velho, né? Não é tanto, mas tenho 43 anos. Eu lembro que eu fiz o básico, o inicial, o transformer primitivo do Excel, que eu fiz Lotus 1, 2, 3. E hoje eu ver uma ferramenta como o Excel, que não faz tanto tempo assim. O primeiro Windows que a gente conhece é o Windows 95, né? Então, olha só, se for ver, a mudança está muito rápida. Então, quando eu passo para um aluno em nível de sala de aula, eu falo assim: olha, faça essa frequência de classes e no final você gera uma linha de tendência. A linha de tendência vai te mostrar como aquele fenômeno está processando de forma tendenciosa, tendenciando aquele fenômeno. E aí eu vejo que muitos não vão para o Excel. Mas a pessoa tem que entender que ela não está fazendo isso para mim. Ela tem que fazer isso para ela. Para ela.
Eu daqui a pouco, daqui a, sei lá, 10 anos, eu estou fora do mercado. Estou 43 anos, é difícil uma empresa chegar a me contratar, a não ser que uma gerência, alguma coisa nesse sentido, mas para o profissional mais novo, que tem que ter um nível de competitividade, de acurácia muito grande, de precisão e acurácia. Então, quando ele fala assim, ó, gerando curvas de tendências das leituras realizadas. Quando você lê isso, a sua mente já tem que entender que você vai para um gráfico de dispersão dentro do Excel, que lá dentro do gráfico de dispersão você pode pedir uma linha de tendência para ele te mostrar como o fenômeno ele se processa. Aí você vai dizer, mas professor, qual o fenômeno? O fenômeno das repetições das análises que vão sair desse aparelho. Ah, professor, mas eu não vou fazer, o aparelho já faz. Óbvio que ele deve ter o seu componente estatístico associado à situação. Mas se você não sabe fazer, você não sabe para onde começa, como você vai saber interpretar de forma correta? É um pouco assustador. Voltando. Aqui o que eu falei do transdutor, né? Mais do que apenas os transdutores de som, a tecnologia de hoje proporciona medições repetíveis, a transferência de dados coletados através de processos digitais, gerando curvas de tendências das leituras realizadas, que foi o que eu acabei de falar. Aqui, tá. Ensaios destrutivos. É realmente o oposto ao não destrutivo. Ah, nossa, que gênio. Ensaio destrutivo são aqueles que deixam algum sinal na peça ou corpo de prova submetido ao ensaio, mesmo que estes não fiquem inutilizados. Então, o ensaio destrutivo ele provoca um desgaste, ele provoca de certa forma um dano, né? Uma lesão a uma estrutura, para que então possa se tirar uma amostra e essa amostra seja avaliada. Sob uma análise bem rasteira sobre a importância da análise amostral, eu sempre digo quando estou dando aula de estatística sobre o sangue, né? Você já imaginou se não houvesse a possibilidade de retirar uma amostra de sangue através de uma agulha? E essa amostra bem pequena, porque nós temos assim 5 a 6 litros de sangue, salvo engano, no nosso corpo, você tira alguns ml e esses ml, a partir de uma avaliação, demonstram assim uma gama extremamente diversa de análises que podem surgir a partir da sua amostra. Gordura no sangue, açúcar em excesso, deficiência mineral, problemas diversos, né? Diversos problemas, até análise de paternidade, hormonal, análise de DNA complexa através de uma amostra de sangue. Então, para você ter uma ideia de qual é a importância de se entender o conceito de amostra. Então, um exemplo destrutivo que eu até já ministrei para os alunos chama-se Filtering Compression Now, ou resistência característica do concreto à compressão, que o pessoal chama de FCK. Né? O FCK, quanto maior o FCK, esse concreto é de maior rendimento, pode ser utilizado na atividade industrial, fazer prédios de altíssima requerimento de resistência, durabilidade. Então, isso é feito por um processo destrutivo. Como seria feito? Então, o cálculo do FCK do concreto um cálculo de uma estrutura de concreto, é feito com base no projeto arquitetônico da obra, né? E no valor de algumas variáveis. O FCK é um dos dados utilizados no cálculo estrutural. A pessoa, por que eu tenho que saber o FCK do concreto para um cálculo estrutural? Óbvio. A partir da análise estrutural, do cálculo estrutural de uma obra, identifica-se que a qualidade cimentícia daquele cimento, daquela estrutura, ela precisa de um FCK característico, padrão. Você não pode usar para um cálculo que vai receber variações de peso, variações de vetores físicos, pressão d'água, empuxo, velocidade do vento, pressão atmosférica, né? Você para isso você precisa jogar assim
em relação ao cálculo de estrutura e determinar a unidade em megapascal de qual tipo de estrutura que pode, né, cimentícia que pode suportar. Então, o equipamento que vai ser prensado aí, ele será prensado e fará uma análise destrutiva, porque quando ele prensar, ele vai ter a carga de ruptura. Ele vai mostrar a carga de ruptura, a carga máxima de ruptura, você pode dizer assim, que aquele corpo de prova ele resiste, que é o que nós estamos vendo aqui. Então nós temos aqui o corpo de prova, olha, corpo de prova que é feito em laboratório, com materiais diferentes, e esse corpo de prova ele vai ter uma carga de ruptura que vai demonstrar o tipo de ruptura que teve, a pressão, e isso será avaliado como ensaio destrutivo. É bem interessante isso. São amostras confeccionadas para testar o desempenho do concreto quanto à resistência e elasticidade. Então, tem uma norma regulatória, a NBR 5738 de 2015, que fala sobre os procedimentos de como fazer a moldagem e a cura dos corpos de prova. Aqui um outro exemplo de uma análise destrutiva, como há uma alteração na estrutura. Quais são as diferenças? Os ensaios mecânicos destrutivos e não destrutivos são técnicas utilizadas para identificar e avaliar descontinuidades e defeitos em peças, materiais e equipamentos. Basicamente, esses métodos consistem na aplicação de testes que averiguam as condições técnicas dos materiais e, por meio da observação do comportamento das peças, sob análise que são retiradas informações importantes que indicam falhas. Então, pessoal, eu posso dizer que o ensaio não destrutivo, ele é mais importante que o ensaio destrutivo? Não. Eu acredito que a tomada decisória vai muito de uma característica de gestão, uma característica econômica, uma característica de conhecimento técnico para se fazer, por exemplo. São todas as pessoas que sabem avaliar, analisar o ultrassom? Não, não são. Né? Então, não há, vamos dizer assim, um ensaio melhor que o outro. Então, aplicações em segmentos industriais. Pode ser aplicado os destrutivos em alimentício, automobilístico, metalúrgico, mineração, óleo e gás, papel e celulose, químico, siderúrgico, sucroalcooleiro, que palavra difícil, né? São vários segmentos industriais que podem ser utilizados. Ainda nos análises destrutivas, eu tenho um paper que eu achei muito interessante, que é de Adriel Schumacher, Fernandes da Silveira Martins e Ercílio Macena Maia Filho. Verificação da resistência do concreto em loco em métodos de ensaios mais usuais. Chama-se de um método que chama-se esclerometria. Aqui você pode ver a máquina fixada numa coluna, né, em que ele está fazendo a extração do que ele chama de testemunho. Tá? Ele vai extrair, e esse testemunho, como você está vendo aí também, na figura 4, ele é retirado dessa coluna. Pessoal, eu posso colocar isso em qualquer lugar da coluna? Não. Há uma técnica. Outro detalhe. A pessoa, a análise esclerométrica, eu posso fazer com somente uma variável? Obviamente que não. Você vai ter que retirar de vários pontos essa coleta para testar esse ensaio de resistência, né? Esses ensaios de resistência para como podem ser avaliar essas resistências em relação à coluna, e isso obviamente tem que ter uma técnica para fazer o processo. Obrigado pela atenção, por essa aula a gente termina aqui.